Boa noite, professor. Aqui é o Enzo. Estou aqui para apresentar a atividade 2, né, da avaliação 2. Primeiro de tudo, o que eu fiz foi uma função, né, como pedido para a soma das colunas. Já volto nessa função, eu vou explicar primeiro todo o meu código aqui e depois, quando eu chamar a função, eu explico a função. Aqui eu tenho algumas variáveis, né, de entrada para calcular os tópicos que foram pedidos. Os meus tipos de variáveis que eu usei foram inteiro, somente inteiro. Primeiro, o meu algoritmo ele vai representar o meu nome completo, meu CPF, né, com o quarto e o quinto dígito aparecendo. E a minha matriz, no caso, é uma matriz 6 por 6. E aí ele vai dar essa informação aqui já. Eu criei algumas variáveis para calcular, né? Então o A para calcular a matriz, o S para calcular todos os elementos, o D é para calcular o maior número par e o F é para calcular os números divisíveis por 7. As estratégias que eu usei foram o laço de repetição para, né? E o condicional é C. Aí o primeiro laço foi o laço para, né? Que ele vai montar a minha matriz. Aí eu coloquei aqui, né, para de 1 a 6 e para a minha linha, e aqui o J para a minha coluna. Vai receber o A, vai receber a matriz, e aí depois mais 7, porque a minha matriz é uma matriz 6 por 6 com pulando de 7 em 7, né? Somando de 7 em 7. Aí aqui é o momento onde o programa escreve a minha matriz. Neste mesmo laço de repetição eu já vou somar todos os elementos com essa operação, todos os elementos. E logo após eu vou criar um condicional onde vai verificar se o elemento se o elemento, quando ele for dividido por 2, o resto é zero, e, né, e qual o maior dele. E aí, dependendo do qual o maior, daí seria o maior número par, né? Aí acaba o condicional, o primeiro C, e logo após vem um outro C, que vai verificar o número divisível por 7, né? Então ele vai ver aqui se o elemento ele for dividido por 7 e der 0, né, o resto for 0, e aí então ele vai armazenar no F e o F vai somando, né, de 1 em 1, para ver a quantidade total. Logo após isso, finaliza esse C, finaliza os dois para aqui de cima e entra em outro laço de repetição que vai chamar a minha função aqui, né, que é a soma coluna. E aí eu criei a variável G para colocar entre parênteses aqui, onde vai fazer a soma. E aqui a gente pode ver, eu criei, né, a função de inteiro com as minhas duas variáveis soma e i. Aí a soma aqui, recebendo um valor, e o laço de repetição, que vai percorrer daí a minha linha, né? E com esse cálculo vai retornar a soma. E aqui depois, no final, ele vai apresentar a soma das colunas, vai apresentar todos os elementos somados, né? Vai apresentar o maior número par e vai apresentar o total de números divisíveis por 7. Eu vou rodar aqui o programa para a gente ver como que ficou. Então aqui, primeiro o meu nome completo, o meu CPF com o quarto e o quinto dígito, a minha matriz 6 por 6 e aqui está a matriz, ó. 6 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Aqui a soma das colunas: 672 da primeira coluna, 714 da segunda coluna, 756 da terceira coluna, 798 da quarta coluna, 840 da quinta coluna e 882 da sexta coluna. A soma de todos esses elementos é 4.662. O meu maior número par é 252, que por acaso é o meu maior número, né, na matriz. E o total de números divisíveis por 7 são 36 números entre todos esses aqui. Eu rodei este programa também em C, né? E os números todos bateram, deu tudo correto, mesma coisa. E é isso aí então, professor. Boa noite e até mais.